Serverless Guru é a patrocinadora principal da quinta temporada. Obrigada por apoiar a comunidade de cloud e serverless. A Serverless Guru é uma empresa de entrega de software de ponta a ponta, especializada em soluções em nuvem. Eles apoiam empresas em todas as camadas da entrega de software, incluindo estratégia, produto, arquitetura, desenvolvimento, DevOps, segurança, qualidade, suporte em produção e FinOps. Quando você precisa entregar rápido, sem comprometer a qualidade, contrate um guru. Para mais detalhes, acesse sls.guru. Boa, estamos no ar. Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E hoje a gente vai explorar aqui um tema super importante, né, extremamente importante na verdade para qualquer negócio, né, para a sobrevivência de qualquer negócio, que é o tema de custos, né, e como que a gente pode otimizar custos em cloud computing. E claro, aqui a gente vai explorar muito mais, né, nessa vertente de serverless. E para fazer esse papo comigo, eu estou com o Rafael Moura, que é Senior Serverless Developer na Serverless Guru. Tudo certo, Rafa? Como é que tá? Olá, tudo certo? E olá para todo mundo que está nos escutando hoje. Legal, muito bom. Obrigado aí por topar fazer esse papo aí e vamos conversar bastante sobre custos então, né? Vamos. Mas antes da gente entrar, uma de praxe, conta um pouquinho, né, da quem é tu, da tua história. Tu já participou já do podcast, né? Mas muito tempo já se passou, né? Estamos agora oficialmente na quinta temporada do podcast. Então conta um pouquinho aí, né? Quem é o Rafa, dá um pouquinho do teu background aí com serverless. Boa, meu nome é Rafael Moura, como você já disse, e eu comecei ali com segurança da informação e coisa de 3 anos depois eu me transferi para computação em nuvem. Com computação em nuvem não demorou muito para ir para serverless, tá? Necessidades de negócio dos clientes da empresa que eu trabalhava já pediam, e depois que eu fui para um projeto muito grande, tendo já a prática de serverless, eu apliquei muito serverless nesse grande cliente, de acordo ali com o que o negócio precisava, e depois disso foi só projetos onde eu meio que aplicava serverless, sabe, para os clientes, encaixava muito bem, até eu ter a vontade de um tempo depois trabalhar com a Serverless Guru, e hoje estar trabalhando com eles aí, já tô há mais de 2 anos hoje com o time. Então, comecei ali com nuvem de forma inocente, com migrações, e hoje só mexo com serverless em um dos maiores clientes que mexe com a tecnologia de serverless hoje do planeta aí dentro da AWS. Legal, muito bom. Eu só lembro de ti já nessa posição, a gente já se conhece há um tempão, então super legal ver que tu tá aí inserido, né, no mundo de serverless já há tanto tempo, né? Muito bom. Bom, vamos falar então aí sobre o tema, né, que a gente escolheu sobre otimização de custo, né? Muito se fala, né, de FinOps, de otimização de custo, a velha máxima, né, de que custo é igual unha, né? E na cloud que tem que ficar cortando sempre, né? E a cloud, né, acho que tem essas pegadinhas, né? Tu tem que cuidar realmente com o custo porque, né, ele pode ser bem perigoso, né? Então ele é super bom, tem seus benefícios, mas se não cuidar com o custo em cloud, pode ser um grande problema, né? No final do dia, no final do mês, né? Então acho que é legal a gente explorar e dar um pouquinho dos teus insights aqui, né? Sobre o tema. E quando fala em custo, né? Tem uma cena, né, um momento, né, que a gente estava, que inclusive tu estava lá também, né, Rafa, que a gente estava lá no reInvent, né, em 2023 ainda, e teve a palestra do Dr. Werner Vogels, né, que é o CTO da Amazon, falando especificamente sobre custos, né, ele lançou inclusive a cartilha dele lá, The Frugal Architect, falando, né, do papel, né, do arquiteto, né, em cloud, que tem que pensar em custo, dando racional, dando os principais, né, contextos, né? E ele ainda falou lá, né, sobre alinhar a receita com os custos e tal, né? Então, esse foi um momento bem icônico para mim, né? Recente, e tu estava lá, então acho que é legal que tu viveu isso também. E aí eu tenho uma primeira pergunta daí relacionada, né, à arquitetura serverless e custos, né? Como é que a arquitetura, né, serverless impacta a eficiência de custos, né, em comparação com modelos de computação tradicionais, mesmo
não on-prem, né, mas tradicional, talvez na própria nuvem, né, rodando numa máquina virtual, enfim. Bom, para mim existe sim uma comparação entre o tradicional e o serverless, já que ainda bato na tecla de que existe um paradigma bem diferente do tradicional, e aí estou incluindo também containerização, tá? Comparado a serverless e da maneira como, bom, você aplica serverless e do porquê você aplica serverless. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o porquê você utiliza serverless. E muita gente vai te falar que é pelo custo, e particularmente eu não concordo que seja pelo custo. Mas negócio pede como o custo bem. Na verdade, o que serverless mais vai te dar é a liberdade de colocar negócio em produção, tá? Então, a gente está falando da forma mais rápida possível e comparado às tecnologias hoje de containerização, sim, o serverless é mais rápido para se colocar negócio em produção. E é justamente por isso que você vai utilizar serverless em primeiro lugar, tá? Inclusive, os meus clientes que eu trabalhei, em grande parte, eles já tinham ciência disso, já que precisavam desse poder de negócio muito rápido, deploy muito rápido, muito bem aplicado, bom, seja por conta da indústria e etc. Então, temos que entender isso primeiro. Dentro de serverless, nós podemos ter as práticas que diminuem o custo, certo? Mas qual é a real vantagem em custo? A principal sempre será pague pelo quanto você usar. E é interessante porque, comparado aos métodos de nuvem que utilizam EC2, vamos pegar o serviço da AWS, IaaS ou PaaS, o serverless ainda entrega melhor, tá? Porque IaaS você ainda sobe uma máquina, roda essa máquina com CPU e RAM que você não utiliza 100%. Se você utilizar, você tem que subir, certo? Com plataforma, você ainda está pagando por um armazenamento que está lá. Bem que a gente tem muita plataforma em serverless, né? Mas ainda assim, se a gente fala de um RDS, você ainda está pagando por um banco de dados que, pela lógica, está ocioso. E quando a gente fala de serverless, não. A gente está falando de pagar por operações, tá? Em grande parte, temos que pensar assim. Então, é dessa forma que a gente entende custo. O custo é mais barato? Depende. Isso sempre vai depender da sua arquitetura, mas definitivamente posso dizer na minha experiência que para arquiteturas de quantidade de usuários menores, o serverless encaixa muito bem porque tem um custo menor e que escala conforme a sua receita cresce, certo? Considerando que o seu sistema está gerando receita. Então a primeira coisa você vai sempre pagar por aquilo que você utilizar. Segunda coisa é que você tem uma redução de custo de manutenção e operação. Por quê? A máxima do serverless grande parte não está no seu controle. Justamente por isso, em alta escala, nós temos um crescimento maior de custo. Tá? É basicamente o que resume. Né? O caso Prime Video é um caso que eu nunca vou esquecer, porque é um caso que explica bem isso, e que para muita gente nossa, mas o serverless é a melhor coisa do mundo. Calma, não existe bala de prata em nenhuma tecnologia, certo? Então, redução de custo de manutenção e operação é simplesmente não manter infraestrutura nesse cenário, tá? Então, um serverless, um AWS Lambda é extremamente simples de fazer o deployment e de resolver um problema de negócio. Porque você só pega o código, coloca lá dentro, ele já tem um container próprio, ele gerencia quanto ele precisa de CPU e RAM para aquilo e vai fazer executar. Isso vale para o Cognito, isso vale para um DynamoDB. Você não tem nenhum controle de manter essas aplicações. Elas simplesmente servem a você como serviço. Então, pela lógica, você tem uma diminuição desses custos, certo? Então você não vai precisar de pagar alguém para manter esse servidor, né? Já que ele está na AWS, é mantido pela própria AWS. Terceira coisa é a escalabilidade automática. Existem cenários, a maioria dos cenários de serverless são extremamente vantajosos, tá? Incluindo, na minha opinião, inclusive com a redução de custo on demand, DynamoDB está fantástico para on demand. E existem cenários que você utilizar ele fixo ainda é melhor, como Kinesis. Ainda acho que Kinesis você tem que medir, colocar ele fixo fica muito barato e vale muito a pena. Mas definitivamente, escalabilidade automática ajuda na redução de custos, porque você não tem que subir e adivinhar até onde vai. Ele mesmo sobe, você paga pelo custo que você utiliza, logo ele sobe o quanto você precisa e diminui o quanto você precisa. Voltando à ideia de negócio, você tem um desenvolvimento e implementação mais rápidos, já que você tem serviços feitos que agem de um padrão específico, que você só vai fazer o deploy e utilizar daquela forma. Então, o desenvolvimento se torna mais rápido.
Obviamente eu não estou falando de DevOps aqui, né? As práticas DevOps devem continuar existindo, mas definitivamente, se comparado a containers, nós temos um deployment mais rápido em serverless. Muito interessante, né? Muita gente não tem essa ideia. Talvez por falta de experiência com as duas coisas. Já que a empresa normalmente ou utiliza muito Docker ou vai utilizar muito serverless, né? Muita containerização, Kubernetes utiliza muito serverless. Normalmente os caras não saem disso, né? Depende da necessidade da empresa, isso vai de cada um. Às vezes você quer ter um poder maior da sua infraestrutura, então o Kubernetes te atende melhor, mas definitivamente o deployment em serverless é sim mais rápido, tá? Isso é o que minha experiência diz. E a última coisa aí seria a eficiência energética, já que quando a gente fala de um consumo consciente que já é gerenciado, você tem uma eficiência energética menor, já que você não está gastando recursos a quem? Então, você gasta somente aquilo que você precisa. Melhor ainda mais quando você utiliza linguagens como Rust, melhor ainda mais quando você utiliza plataformas de arquitetura de processador como ARM, que particularmente para Lambda recomendo sempre utilizar. Eu não utilizo x86, só utilizo ARM 256 e resolve a minha vida. Diria que esses aí são os maiores pontos de impacto hoje para o custo, assim, relacionado aos serverless, né? Em utilização dos serverless e como ele impacta. Muito bom, cara. Tu já entregou na primeira resposta já vários insights. Fui anotando aqui, inclusive, para poder voltar contigo, né? Gosto muito dessa visão pé no chão, né? Muita gente me pega também na rua e diz, mas não é o serverless que é o bom, né? Que tu fala, não, peraí, né? Acho que teu requisito de negócio precisa dizer o que tu precisa no final, né? E eu gosto de frisar muito isso do requisito de negócio, porque às vezes a gente pode estar com o mindset errado, né? A gente não está pensando, aí está só com o requisito extremamente técnico, né? Que vai estar enviesado. Agora, quando tu está com o requisito de negócio, fica mais claro de ver se o serverless talvez vai ajudar, né? E mais materializado aqui, talvez no Lambda. Então, eu acho super legal, né? Essa visão. Eu queria reforçar, né, esse ponto que tu trouxe. Assim, a gente sempre tem que ter a ideia de que a tecnologia ela serve alguma necessidade. A gente diz necessidade de negócio, mas pode ser um projeto pessoal. A questão acho que tem um termo interessante que o Neil Ford utiliza, que a melhor arquitetura é aquela menos pior. Então, na verdade, o que você está procurando é aquilo que se encaixa melhor no seu cenário. Não quer dizer que as tecnologias resolvam seus problemas. Como o IA, por exemplo, que se tornou uma grande moda, provavelmente muitas empresas não precisam de IA para resolver os seus problemas. Então, vale mais em como encaixar a tecnologia à sua necessidade, sendo aquela tecnologia a melhor resposta à sua necessidade, digamos assim. Muito bom. E a pegadinha do custo mais caro também, essa é bem comum, né, de não considerar e talvez fazer a comparação mais justa, que é da operação também, então quanto que está saindo de operação, e aí tu está obviamente pagando por essa operação, né, implicitamente, né, no serviço, então essa é uma boa também que tu trouxe aqui para a gente, e essa da eficiência energética eu gosto muito, né. Depois que eu assisti até uma palestra do Peter DeSantis, né, falando sobre isso, e aí ele fala, né, que o melhor custo a melhor energia é aquela que tu não precisa utilizar, né? Então, e quando tu delega tudo isso para o cloud, né, tu não tem que se preocupar com essa infraestrutura, ele vai utilizar aquela infraestrutura do melhor jeito, que para ele vai ser mais eficiente também, né, em termos de infraestrutura. Então, é o melhor dos mundos, realmente, em termos de sustentabilidade, é sensacional, né? Muito legal. Muito bons os pontos que tu trouxe, mas tem bastante pergunta ainda para ti aqui. A gente vamos explorar bastante esse tema de custos aí, tá? Acho que continuando aqui, né? Tu falou um pouco desses impactos, pô, legal, já trouxe vários insights, né? Agora, aterrissando assim mais na linha de como que são esses componentes principais de custos, né, em ambientes serverless, como é que eles são calculados, né? Como é que é um pouco essa dinâmica, porque eu acho que isso às vezes acaba também confundindo um pouco, e eu sinto muitas vezes gente falando, mas a previsibilidade, né, como é que eu faço e tal, então acho que tem algumas coisas, componentes, né, de serverless, com a forma como ele é mensurado, né, então eu queria ouvir um pouquinho de ti, como é que é essa dinâmica, como é que funciona, e como é que tu enxerga isso. Bom,
a gente tem que entender o porquê precisar desses números antes da gente entender o impacto deles, tá? Primeiro, os números têm que vir do seu projeto. Então, em arquitetura, a gente nunca começa uma arquitetura sem ter números, tá? É quase impossível, porque a gente não sabe o que atende melhor. Tudo começa com números, tudo começa com o que eu estou atendendo, quantos usuários, requisições, quanto tempo, todos esses números são importantes, porque negócio tem necessidade. Em cima disso, você faz os cálculos necessários e, normalmente, custo entra na equação, tá? Para uma boa aplicação. E aí você vai fazer os cálculos necessários e aplicar em um cenário de containerização, um cenário de serverless, um cenário on-premise, às vezes só com o servidor resolve, etc e tal. São 4 que eu consideraria. O primeiro é número de solicitações e quase sempre esse será o impacto maior. Porque, bom, isso é a diferença entre você utilizar um API Gateway em um AWS Lambda, você utilizar um Kinesis direto, você utilizar um Load Balancer com AWS Lambda, você utilizar um Load Balancer com um container. Olha quantas opções a gente tem, tá? E dentre essas opções, alguns serão melhores e outros são piores. Por exemplo, o custo em 10 requisições por segundo no SQS não é tão grande quanto 1000 requisições por segundo. Num API Gateway, num AWS Lambda não é tão grande. Interessante que, nesses cenários, em 10 requisições por segundo, o Kinesis é mais caro, e em 1000 requisições por segundo, o Kinesis é mais barato. No on-demand. Na verdade, isso, no on-demand. É mais barato. E aí, se você coloca o preço fixo ainda do Kinesis, aí você faz a festa e realmente fica muito barato. Então, olha que interessante. O número de solicitações, ele define quais serviços você vai utilizar, tá? E é o número 1 ofensor de custos. Inclusive, Prime Video sofreu muito pela questão de requisições, porque eles colocaram uma lambda muito na linha de frente e que estava tendo muita requisição, e no final do dia o custo foi muito alto, tá? Para quem não sabe desse caso, é o caso do Prime Video, que eles substituíram uma arquitetura serverless, na verdade foram algumas partes dela, por containers, tá? E fazia muito sentido utilizar containers, eles fizeram a decisão correta para ser utilizado. Então, número de solicitações, primeira coisa a se olhar. Segundo, o tempo de execução da função. A gente está chegando em um caso aqui de utilizar um pouco de functionless, né? Que aí você utiliza meio que só o step functions para fazer aquilo, mas tem muita regra de negócio que ainda você vai precisar de Lambda. O tempo de execução da sua função é muito importante. Eu costumo dizer que Lambdas, na minha humilde opinião, isso comigo, experiência de projetos que eu trabalhei, eu normalmente não passaria de 1 minuto com a execução. Aliás, eu acho 1 minuto muito tempo. Tá? Já acho muito tempo e para mim é o limite do limite do limite. Mais do que isso, o custo acaba pedindo container. E isso impacta muito no custo de uma lambda. Lambdas são feitas para serem rápidas de execução. Coisa para subir 10 segundos, 20 segundos, bem rápido, já passa para frente. O tempo de execução ele afeta tanto a arquitetura, tá? Já que se você tiver em uma escala muito alta, a concorrência de funções vai matar a sua aplicação. Isso vai acontecer. Inclusive, eu fiz. Teve um projeto legal que eu trabalhei, que foi o projeto de contagem das urnas, dos votos para a presidência da República, que bateu certinho. Eu fui inventar de colocar um S3 na frente de uma lambda. Cara, perdi tipo 30% assim e só batia throttle. Então tem que colocar alguma coisa para fazer um batch na ponta. E aí acabei colocando um SQS, etc. E na época resolveu. Então, esse é um cenário que o tempo de execução me afetou bastante, tá? Terceiro, uso de transferência de dados. Isso para mim vale muito ao S3, porque a saída e entrada de dados ainda é não vou dizer um ofensor de custo, mas ele tem um certo impacto no custo. É interessante você olhar isso, tá? Porque dentro da nuvem não é tanto problema, porque tudo que se fala dentro da nuvem, falando de AWS, a gente tem ideia de que o custo é zero, porque é dentro da própria infraestrutura. Fora, nem tanto. Então tem que se observar bem isso. Muito dado entrando não é problema, muito dado saindo é um problema. Então pode ser que sua arquitetura seja afetada por isso, e aí você tem que ter uma estratégia diferente. Para fazer isso, normalmente se utiliza compressão nesses cenários, né? E por último, armazenamento de dados, isso inclusive para DynamoDB. Então, observar bem o tamanho dos seus bancos. Não acho que no DynamoDB o armazenamento seja um grande ofensor, minha opinião não é. Acho que pelo formato do banco e pelo que te oferece,
sei lá, você dá conta de rodar 1 tera num banco do Dynamo, pô, na minha opinião, sai barato, não sei pra você, mas pra performance do banco é muito barato, mas é sempre bom dar uma olhada no armazenamento dos dados, tá? Porque dependendo do cenário, às vezes é melhor você utilizar um EMR, tá? Às vezes é melhor você utilizar um Redshift Serverless, mas às vezes o Redshift Serverless fica muito caro e o Redshift dentro da nuvem fica mais barato, enfim. Na minha opinião, esses são os 4 pontos assim, a se observar e de maiores parâmetros de custos com a arquitetura serverless hoje. Boa. Tu citou 2 vezes, né, o caso do Prime Video. Eu vou colocar para o pessoal que está ouvindo, né, o link do artigo que publicou, que foi extremamente polêmico, né? Acho que mais pelo título, né, que eles lançaram, né, que gerou toda a polêmica, talvez até tenha sido intencional. Enfim, mas deu bastante barulho. Eu vou colocar o link para o pessoal que quiser ler e entender um pouquinho, né, que eu acho que exercita bem mesmo, né? Tu citou 2 vezes e realmente é um case bem legal para exercitar esse racional, né, do custo, quando talvez fazer essa mudança, né, e o propósito disso, né? Além disso, eu tenho um vídeo do meu canal, Rafa Moura, né? Eu tenho um vídeo no meu canal falando do Prime Video muito bom. Que foi retweet. Foi assim, até o pessoal, uma galera boa repostou também, foi bem legal, onde eu explico mais ou menos isso. E no final do dia, bom, eu tenho que falar aqui, pô, não é bala de prata, não foi também, nossa, destruíram os servers, não é nada disso, mas realmente precisou de fazer a troca no cenário deles ali, com certeza. Legal. A gente coloca o link também, então, do vídeo do Rafa aí falando sobre esse tema. Agora, tu falou, né, de alguns componentes e como que ele se comporta, até trouxe alguns pontos de preocupação, né, e aí tocou na parte de arquitetura, né, e aí isso me remeteu, né, a uma pergunta também que eu tenho anotado aqui para a gente falar, né, que é de como é que, por exemplo, chega um cliente para ti e diz, pô, Rafa, eu estou aqui com uma arquitetura que eu fiz totalmente em serverless e tal, e está custando caro para caramba. Né? Não tá parando de pé, né, esse custo aqui, né? O que tu atribui isso, né, e como é que tu enxerga, né, estratégias, né, daí para reduzir custos, né, em projetos de serverless, né? Então, acho que 2 perguntas em uma, né, o que tu atribui, né, esses custos ruins numa arquitetura que já está totalmente serverless, e talvez estratégias, né, para conseguir reduzir. Cara, acho que a principal é a arquitetura ruim. Assim, é muito real o quanto isso é verdade, porque, simplesmente existem arquiteturas que não encaixam com o cenário, tá? Simplesmente vão existir, de performance, de requisições extremamente altas, e normalmente esses cenários é um serviço ou 2, não vou dizer um serviço, mas 1 ou 2 elementos da arquitetura, eles vão te dar eles vão ser o ofensor do custo, tá? Por exemplo, às vezes sua arquitetura ela é barata, mas a geração de logs é cara. E a gente tem que considerar que o CloudWatch é um serviço serverless, por exemplo. Então eu tive cenários de empresas grandes terem prejuízos de $1 milhão com o CloudWatch, utilizando a arquitetura serverless em grande parte. Então veja bem, o custo ele é sempre é porque assim, vamos lá, quando o custo é ruim, é porque esse custo não encaixa com a necessidade do negócio. Tudo que não encaixa com a necessidade do negócio normalmente se remete à arquitetura. Tá? Então a arquitetura ela tem que responder a negócio de forma completa, inclusive tem que ser evolutiva, ela tem que evoluir com o tempo. Então a primeira coisa que eu olharia definitivamente é a arquitetura. Porque normalmente você consegue mudar as coisas com 1, 2 alterações. Pode ser que algumas vezes você vai precisar de mudar a arquitetura por completo, mas toda mudança de arquitetura é realmente dolorido, tá? A não ser que a arquitetura tenha uma boa evolução e seja bem desacoplada, normalmente isso dói. Então, a melhor arquitetura é aquela que você estudou bem e aplicou. E vou falar o que o Neil Forte falou de novo, a melhor arquitetura é aquela que é menos pior. Então, estude bem e aplique bem a tecnologia para você utilizar. Acho que a segunda coisa é documentação. Porque, pô, sei lá, deixa eu pegar um exemplo interessante, mas, por exemplo, o tempo com que uma lambda corre, ela gera um custo muito alto a longo tempo, mas para muita gente a lambda é extremamente barata, porque eles veem um número de 0,0001 e alguma coisa do tipo. Mas quando a gente está falando de larga escala, tá, de execuções, sei lá, de 1000 lambdas por segundo,
Vamos dizer que na sua infraestrutura você aumentou ali o limite de throttling, tá em 2, 3, 4 mil. Isso gera um custo alto. Então, uma diminuição de uma lambda em 10, em 5 segundos, gera uma economia altíssima, dependendo do cenário. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, fora da arquitetura, obviamente, é ler a documentação. Você tem que entender os custos reais. Por exemplo, pouca gente sabe que x86 a ARM é bem mais barato. Não é que é só mais barato, é bem mais barato e a parte de performance nem se percebe tanto, tá? Então, observe bem, às vezes um Redshift é interessante utilizar serverless, sim, mas dependendo do cenário não é. E a documentação vai te mostrar isso. Então, diria que a leitura de documentação e entender os serviços que você vai estar utilizando é extremamente importante. Acabei dando o exemplo do CloudWatch, porque muita gente ignora o custo de logs e de monitoramento. E assim, eu não sou nenhum defensor de nenhum serviço, tá? Normalmente o serviço tem que encaixar bem pro meu cenário, mas a minha experiência em larga escala, não estou falando em curta escala, é que o CloudWatch ele gera um custo alto se você não souber controlar a retenção de logs e quantos logs estão entrando. Ignorar custo de monitoramento e logs é ruim, tá? Você não pode ignorar. Esses custos, eles conseguem ser até maior do que a sua própria arquitetura. Eu já vi esse cenário acontecer. Eu já vi e não foi uma vez só, porque é muito fácil você só colocar os logs no CloudWatch, mas eles acumulam muito rápido. Se você está com serverless, você executa muito rápido. No instalar de dedo você está executando, e tá executando, e tá gerando logs, e tá gerando monitoramento, e gera trigger, e gera alarme, e alarme é caro, tá? Particularmente eu acho caro, porque você paga por mês para manter o alarme, né? Por exemplo, de um CloudWatch Alarms. Então, observe-se bem, custo de log e manutenção. Por exemplo, em grandes empresas, elas têm um servidor de Splunk para guardar os logs, porque fica mais barato. E normalmente esse servidor roda dentro da AWS em um EC2. Olha que interessante, né? Ou utilizo o OpenSearch Serverless, que eu já utilizei em alguns clientes. Então, o custo de serverless muito alto, tinha um processamento melhor, conseguia melhores métricas, negócio tinha uma visibilidade boa, porque a gente jogava esses logs lá pro OpenSearch e fazia as dashboards. Não que você não faça dashboards no CloudWatch, tá? Eu, na minha opinião, acho ótimo para fazer, mas dependendo do seu cenário, não estou escrevendo em pedra nada aqui, dependendo do seu cenário, o CloudWatch às vezes não é a melhor opção. Mas, em pequenos a médios projetos, é excelente utilizar. O que eu digo para você tomar cuidado é a questão de retenção de logs. Isso gera um custo alto com o tempo. Então, não ignorar custos de monitoramento e logs. Um ponto também é a questão da AWS Lambda em si. O uso assíncrono da AWS Lambda, ele pode ser um ofensor, porque você não sabe quando ela finalizou. E aí entra duas coisas aqui. A principal delas é a visibilidade. Na minha opinião, visibilidade gera muito custo. Se você não tem visibilidade. Beleza, o custo de visibilidade, ele é um custo X, mas o fato de você ver, entender o tempo que demora cada processamento, isso é extremamente importante, porque você sabe o quanto você está gerando de gastos com serverless. Um dos maiores ofensores para a Lambda hoje é a execução assíncrona. Por incrível que pareça, tá? Na verdade, de forma síncrona. Por quê? Entenda aqui, o assíncrono normalmente não tem nenhum serviço esperando para executar, esperando ele retornar. E esse serviço esperando o retorno gera gasto, quase sempre. Inclusive lambdas. Então muita gente gosta de colocar uma lambda com outra. Não é uma boa prática, por quê? Porque, na verdade, não é uma boa prática de forma síncrona. A síncrona não vejo tantos problemas. Mas ainda assim eu desacoplaria. Eu sou do tipo que joga no SQS mesmo e vai embora. Mas quando você executa de forma síncrona, você tem uma lambda que chama outra. Aí essa lambda, por exemplo, vai demorar 30 segundos para executar e a sua demora 10. Então você acabou de gerar um custo de 30 segundos mais 40 segundos, porque ela está esperando os 30 segundos da execução. Então você gera custo só porque ela está esperando a resposta de uma função. Isso gera custo. Tanto que, normalmente, se você pegar, sei lá, o DynamoDB Stream, que é um bom exemplo de utilização de lambda, assíncrono. Assíncrono, cara. Simplesmente vai, ele não tem que responder nada, e fica tudo bem, e gera um bom e o custo fica bom. Agora, lambdas que invocam outras de forma assíncrona dobram o seu preço, praticamente.
tá? Porque basicamente você tem duas lambdas executando juntas e essa ainda leva mais tempo, mas, pô, é o tempo dessa gerando o tempo nessa e aí você acabou de dobrar o custo. Então, toma muito cuidado com a execução de lambdas com lambdas e o tempo de execução da lambda é sempre primordial você ter um bom tempo com ela. Outro ponto é não ter alarmes de billing. Não que isso seja em serverless, mas você precisa alertar quanto você está gastando na sua conta. Ou senão você vai virar um tweet, tá, de gente falando, eu tenho $300 mil de custo com a Google, com a AWS, que eu vi até esses dias. Impressionante, cara. E aí você vai ver, não tinha alarme de billing ativado. Então, sei lá, subiu um Firebase da Google e gerou um gasto gigante. Alarmes de billing são extremamente importantes. Por quê? Porque normalmente o serverless ele não vai só subir, né? Não vai ser aquele pico ultra mega blaster máximo. Não. Normalmente em cenários normais, tá? Onde não tem um ataque, né? Porque normalmente outro cenário é só quando ataca ou quando você, sei lá, viralizou muito. Mas em um cenário de ataque não tem como prever. Mas em um cenário onde não há o ataque, você vai ver essa crescente de custo. E aí você precisa ter um alarme para isso, tá? Então isso é visibilidade de novo. Toma um pouco de cuidado, tem alarme de billing, porque a sua arquitetura ela tem um custo X que você fez o cálculo até ali. Provisionar demais também é um problema. Por exemplo, você provavelmente já teve cenários assim, mas eu já tive cenários de lambdas que executavam em 10, 12 minutos de 4 GB, por exemplo. E não faz sentido. Simplesmente não faz sentido, tá? Esse cenário é um cenário de containers. Aí você já pode sair. Não faz sentido. Inclusive, você roda containers de Lambda. Então, se você tem a Lambda, você só passa para o container, roda no SS e resolve o seu problema. Então, provisionar demais é um problema. O ideal é o quê? Tá? Qual que é a melhor estratégia a se seguir? Deixe no on-demand, calcule mais ou menos basicamente a sua utilização, e depois você deixa aquele número fixo. Isso vale para o DynamoDB, isso vale para o Kinesis, tá? Isso normalmente não vale para Lambda, porque Lambda você tem que ver o tempo de execução, etc. Mas você tem as plataformas de tuning, tá, da Lambda, então você consegue testar a performance de uma Lambda, o que é muito bom, e aí você consegue testar em todos os níveis, até achar um nível que seja satisfatório para o negócio. Então não provisione demais, tá? Naquilo que você tem poder de provisionamento, já que a grande maioria você, na verdade, tem bem pouco, né? Mas nos maiores ali, mais utilizados serviços, que eu vou falar DynamoDB, que eu vou falar Aurora, Kinesis, SQS, etc. SQS não vai ter tanto poder mais. Aurora, Kinesis, Lambda, DynamoDB, todos eles você tem um poder, né, de provisionamento. Então, só tome cuidado para não subir demais, beleza? E a última é não acertar caching. E sim, na minha opinião, e com o que eu estudo há anos já, a melhor forma de lidar com performance é caching, tá? Na verdade, se você ver, é meio que um roteiro bem engraçado, assim, das empresas, tipo Netflix, PayPal, Stack Overflow, cara, toda vez que eles precisam de resolver alguns problemas de performance, encaixa em caching, sobe o cache. Por exemplo, para pouca gente sabe, mas o Twitter roda somente com 2 servidores Redis. E sustenta todos os usuários, tá? Que estão em um pico gigante agora. São servidores pequenos? Não são servidores pequenos. Mas são 2 servidores Redis que sustentam, sei lá, 40, 50 milhões de usuários, tá? Então, o caching é extremamente importante de ser acertado. Isso diminui custo, tá? Porque você tem muito menos requisição para o seu, digamos, back-end, para sua arquitetura, e aquilo que normalmente é a mesma resposta, você só retorna. Obviamente, o cenário tem que se encaixar para isso, mas eu diria que é a melhor forma de reduzir custos em nuvem no geral. E isso também conta para serverless. Então, utilize bem caching. Serviços têm caching, então, por exemplo, você tem o DAX no DynamoDB e dependendo do cenário, faz sentido utilizar o DAX no DynamoDB. Você tem caching na API Gateway, que você pode utilizar. Que me vem pela cabeça são esses 2. E tem o CDN, né, que é o CloudFront também, que funciona muito bem e você também pode utilizar. E além de ter o Memcache, Redis, né, junto com, acredito que é MemoryDB, né, que é o nome hoje aí do serviço de cache em memória da AWS. Acho que essas são as melhores estratégias, assim, que me vem em mente.
Legal, muito bom. Tu tá colecionando alguns coaches bons, né? Que vai virar depois para a gente fazer as postagens, né? Tu falou uma legal, né? Do se tá cara porque não atende, né? O negócio, isso eu acho que faz muito sentido, né? Então, se realmente tá caro é porque não encaixou com aquele modelo de negócio, aquele modelo de price. E se a arquitetura está mais otimizada possível e ainda assim está caro, possivelmente esse produto não faz sentido, né? Não para de pé, né? Então faz bastante sentido isso que tu falou. É, e tu comentou, né, algumas dicas, né, que daí conecta com uma pergunta que eu queria fazer para ti também, que é de como que tu identifica, né, na tua experiência, né, como é que tu identifica que essa arquitetura está indo por um caminho talvez não tão eficiente a nível de custos, né? Porque tu falou, por exemplo, de configurar os alertas de billing e tal. Beleza, isso talvez vai te trazer alguns pontos mais, quando são críticos mesmo, né? Alguma coisa que dispara mesmo o custo. Talvez aquele custo que ele é mais incremental, mas está indo por um caminho de degradação, né? Que não está tão legal. Talvez tu não vai pegar tanto, né, nesse sentido. Então, como é que é na tua experiência, né, essa visão, as práticas, o que tu faz para entender, né, se essa arquitetura tá piorando, né, custos, né, e aí que práticas, né, ferramentas, enfim, né, tu usa, né, para fazer isso? Ó, bom, a primeira coisa, na minha visão, é sempre a visão. Vamos lá. O problema que eu vejo que se tem nos dias atuais, no mercado, no geral, não vou falar mercado brasileiro, é que a arquitetura não é design, tá? Não é system design, não é. Isso eu falei em um vídeo, até um vídeo, o último vídeo meu eu falei disso. A arquitetura não é system design. O que quer dizer o system design? System design é diagrama. É você pegar o Draw.io, desenhar lambda, cola, Git e cola lambda, cola lá no Dynamo. Aí você entrega isso como arquitetura, não é. Arquitetura é você refletir a necessidade de negócio de uma forma que negócio e time de tecnologia entendam como aquela arquitetura e aquela tecnologia, aquele sistema está resolvendo o problema. Quando você tem essa visão, o que você faz? Você acaba de pegar o que negócio disse e transmitiu isso de uma forma convertível. Isso te gera requerimentos funcionais e requerimentos não funcionais. Normalmente os não funcionais estão atribuídos ali aos requerimentos mais de tecnologia, então a gente não vai falar muito deles. Os funcionais já são requerimentos do próprio negócio. E normalmente custo pode entrar e custo não pode entrar. Por exemplo, meus cenários o custo não entra, tá? Não entra, mas a gente não vai para um, sei lá, para um cenário mais caro só porque não entra custo, né? A gente vai pelo cenário mais pelo melhor cenário de equilíbrio entre custo e benefício. Seria essa a melhor forma. Então, acho que a primeira coisa é a gente tem que entender o que foi dito e o que é necessário para negócio. Isso vai dizer se o custo é alto ou não, tá? Mas como eu sei se o custo é alto ou não baseado no que negócio precisa? Aí o que entra é a visibilidade. E a principal, assim, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o serverless sem visibilidade, cara, é, sei lá, piscina sem água. Tipo, não funciona. Entendeu? Você pode andar de skate numa piscina sem água, mas você não vai nadar. Entende? Então, bom, não dá certo. Simplesmente não funciona. Sei lá, carro sem roda. Posso utilizar um monte de analogias. Porque o serverless, por ele ser totalmente desacoplado e essa computação distribuída, você tem muito mais problemas de entender o que está acontecendo. Então, daí você precisa de monitoramento. Sempre. Como eu digo monitoramento, Rafael? Me dê um exemplo. Sabe qual que é a métrica mais importante, por exemplo, do SNS, na minha opinião? É falha de entrega e porcentagem de entrega. Por quê? Porque, às vezes, a sua aplicação não permite nenhuma falha. E se tiver uma falha, você precisa de ser avisado quando acontece. Tá? Às vezes, a sua aplicação permite uma porcentagem X ali, sei lá, 2%, 3%, 10%, não sei. Aí faz sentido você ter esse monitoramento de o quanto está sendo entregue. Lambdas. Com certeza, o principal é média de execução. Por quê? Porque você sabe quanto custo isso está gerando. Tá?
além da média de execução, é falhas. Quanto que falhou, quanto que foi. A gente sabe que se tem uma falha, normalmente você vai ter um mecanismo de retry. Vai gerar alto custo, porque ele vai reexecutar a lambda. Então, por que falhou? Falhou por isso, falhou por aquilo? Vamos resolver. Então, monitoramento e entender como os seus serviços estão executando, o tempo que ele está levando e se isso atende a negócio é o principal, tá? Começa daí. Depois disso, seria mais sobre análise detalhada de custos, que aí eu vou falar o quê? Tags é o principal. Aí vamos falar de FinOps, tá? Ah, mas tags é muito chato preencher tags na minha arquitetura, no meu IAC. Pô, meu Serverless Framework é gigante porque tem um monte de tags. Cara, você precisa, porque tags ajudam o FinOps a entender custos, tá? Então você tem ali um custo do nome do serviço, um custo do nome do projeto, um custo do nome ali do, sei lá, do grupo, da squad, etc. E a partir dali você tem essa análise dos custos. O Cost Explorer, na minha opinião, é o melhor, porque ele até gera uma previsibilidade que é particularmente um pouco assertiva, tá? Achei bem interessante. E em cima dessas boas práticas de visibilidade de custos, você vai começar a analisar e ter essa análise. Aí a gente também falou do billing, né? Do Adapter de billing, que já é uma visibilidade boa. Mas o ideal é você ver mês a mês como está escalando, por exemplo, o custo daquela lambda da sua arquitetura, o custo daquele DynamoDB, o custo daquele API Gateway, e entender como isso está se comportando rente à arquitetura, tá? Otimização de funções. Então, vamos dizer que você viu que uma lambda está muito cara ou está demorando muito tempo para executar. Definitivamente você precisa de pegar aquele código e otimizar. Não à toa, o próprio Werner Vogels diz que você tem que utilizar o Rust. Tá batendo essa tecla há 2 anos, né? Desde 2023. Que a gente estava lá e viu. Por quê? Porque ele gera um custo energético menor e ele executa muito, muito, muito rápido. É impressionante como ele encaixa bem com a AWS Lambda. Pode ser que uma linguagem não encaixe bem, tá? Pode ser que a sua Lambda está executando muito mal e precisa de refatorar esse código. Otimização de funções ajuda e muito, porque o que eu vejo em grande parte é que, assim, não vou dizer a maioria deles, mas vi muitas vezes lambda sendo ofensores, tá? Então, perceba como sua lambda está executando e já vai pela mente de que você precisa de ter uma performance boa de execução com a AWS Lambda sempre. Leva aquela colinha dos 1 minuto. Passou de 1 minuto, coça a cabeça, cara. Será que é o melhor cenário? Não sei. E, por último, a arquitetura eficiente. Faça uma arquitetura que se encaixe com as necessidades de negócio e que leve custo e performance atendidos, tá? É difícil? Sim, é justamente por isso que se tem uma role de arquiteto, tá? Não é fácil mexer com isso, não é fácil chegar nesse resultado. Isso exige muito estudo com o negócio, exige muito essa tradução, exige muito levar o que o negócio precisa para a tecnologia, exige muito criar padrões de arquitetura, tá? Porque internamente você acaba criando e a partir daí você tem as melhores arquiteturas para os maiores cenários que são atendidos. Bom, ferramentas, aí vamos falar de algumas ferramentas que eu recomendo. Assim, sinceramente, se você utiliza a AWS, por exemplo, cara, CloudWatch, Cost Explorer, já falei, o Lambda Insights, são ferramentas muito boas. Fora você tem algumas. Datadog eu utilizei e é muito bom, porém é muito caro, então não é toda empresa que utiliza. Mas se sua empresa utiliza, utilize Datadog de forma muito massiva. Lumigo, sou fã número 1 da Lumigo. É fantástica a ferramenta dos caras e é barato, e ela é uma ferramenta de observabilidade serverless. É basicamente essa a ideia deles. Eles fecharam um problema que tinha nisso. A gente tem New Relic, a gente tem Dynatrace, que eu utilizo aqui, que por sinal se integra com as métricas do CloudWatch, que é muito legal, tá? Então você consegue ter controle lá dentro, alertas vão de forma mais fácil, você padroniza para todo mundo, junta com alertas de métricas, de logs, etc. Então, dê uma olhada nessas ferramentas aí para auxiliarem vocês também. Boa. Falou da Lumigo, eu sou fã deles também, utilizo para os meus projetos. Inclusive, Lumigo patrocina aí o podcast. Brincadeira. Show de bola. Me pegou. Eu tava com o Eris Berkner, que é o fundador lá no Reinvent, e, cara, super gente boa. E a ferramenta deles é incrível mesmo. E é muito, muito focada, né? Para quem usa serverless, ele é muito bom, né? Muito objetivo, super bacana. E uma coisa que tu falou, né, das tags, me remeteu a uma coisa que não tem nada a ver com tecnologia, mas que eu acho que encaixa bem, né? Tu falou, tem que fazer tags, por mais chato que seja, né?
que foi uma vez que eu vi, não precisa gostar, só precisa fazer, né? E acho que é a mesma coisa na questão de tags. Não precisa gostar de tag, só tem que fazer, porque é necessário, é importante, então tem que botar a mão na massa, né? Agora, queria ouvir um pouquinho de ti de casos reais, assim, né? Que cenários, né, que tu tem aí de reais, né, de exemplos para materializar para o pessoal que está ouvindo aqui, projetos que teve otimização de custo real, né, que tu conseguiu alcançar, que tu consegue exemplificar aqui. Ó, eu tenho dois. Teve uma grande empresa. Eu normalmente não posso falar o nome das empresas, porque é chato, mas se eu pudesse eu falaria. Mas um grande banco do país que eu trabalhei, quando a gente tinha uma arquitetura para processar dados de cartão de crédito, tá? E basicamente. Então, se você tem ideia, hoje o cartão de crédito é o segundo método de pagamento mais utilizado no Brasil hoje, perto somente pro Pix. Mas, há um tempo atrás, era o método. Não, na verdade, acho que perdia por dinheiro, né? Hoje o dinheiro fica atrás do Pix, então ainda era o segundo na época. Ainda muito utilizado. Então você tem uma ideia da quantidade de processamento, né? Então a gente está falando aí, nível de recordes, coisa de 500 milhão por dia, tá? Poderia chegar até 500 milhão por dia. Que a gente, vamos dizer que é uma transação, tá? Cada recorde é uma transação. Quando a arquitetura começou, houve a ideia de se utilizar a AWS Lambda. E eu já fiquei assim, não vejo como utilizar. E aí, vejo como utilizar? Às vezes dá para utilizar, tá? Mas é que depende da maneira com que você processa os dados. Se a gente está recebendo um dado de 1 KB, recebe 500 bilhão deles em, sei lá, um time span aí de 2 horas, às vezes a Lambda dá certo, às vezes pode dar certo, mas não gostei da ideia. E aí, como os dados eram muito grandes, então a gente tá falando aí de 1 GB de dados, 1,5 GB de dados, assim, dividido em vários blocos de transação, então a gente utilizou o EMR. Então, veja bem, não foi o EMR Serverless. Na minha época não tinha o EMR Serverless ainda. Nós utilizamos o EMR para... A gente precisava de um pouco mais de controle dos certificados para conexão com Kafka, e o EMR nesse cenário encaixou muito melhor do que um AWS Lambda ou do que um container. Então, veja bem, e assim, não entenda mal, eu só tenho um core de processamento como algo on-premise, não on-premise, mas algo como infraestrutura como serviço, todo o resto era serverless. Então tinha o controle de processamento dentro de um DynamoDB, os dados iam pelo S3, esses dados passavam para o SQS e guardavam lá dentro. Aí a gente viu que não tinha garantia, então a Lambda ela meio que lia a cada X segundos, a cada X minutos, agora não me lembro ao certo, lia esse S3 e salvava esses dados lá dentro, porque para quem não sabe, não existe uma garantia de entrega de um objeto caindo no S3 como um evento, não existe, tá? O que é bem interessante, na documentação ainda me impacta isso, mas é assim que funciona. Então foi um cenário que funcionou muito bem, tá? Onde o EMR ele foi muito melhor do que o AWS Lambda, por exemplo. Mas eu já tive cenários onde o AWS Lambda era o problema. Então, a gente tinha cenários aonde que eu precisava de esperar algo acontecer, aí foi outra empresa, no caso canadense, precisava de esperar algo acontecer que a gente não sabia quando e a Lambda ficava em loop vendo quando isso ia acontecer. É ruim, né? Então, era um dado que entrava no banco de dados e eu tinha que saber quando ele entrava, mas para mim saber quando ele entrava, eu precisava olhar o banco de dados a cada X minutos. Nós substituímos isso pelo Step Functions e funcionou muito melhor. Por quê? Aí a gente tinha uma lambda que só olhava o dado com aquele ID e se não achasse, ele só voltava e aí o próprio Step Function já tinha um minuto, a minutagem para esperar. Porque tem o sleep, né, dentro do Step Function, que é maravilhoso, por sinal. Isso na minha época não tinha o JSON ATA, tá? Agora que tivesse, então, nossa, eu tava fazendo a festa. E aí ele voltava, fazia esse sleep e chamava somente a lambda quando precisava. Diminuição de custo gigante. Além da diminuição de custo, aumento de performance, tá? Mas principalmente diminuição de custo. Era um open source, foi um projeto que eu entrei depois que estava feito, era um open source, analisamos e aí chegamos na conclusão que o Step Functions atenderia melhor do que uma AWS Lambda nesse cenário. Viu que interessante? Então, são cenários que a Lambda atende bem, mas às vezes são cenários que não atende bem, você vai utilizar outros serviços. 90% das vezes a Lambda vai te atender, mas aqueles 10%, às vezes você vai ter que olhar para outro lugar, né? E eu acho super inteligente isso, eu acho que essa é uma dica bem rica mesmo que tu trouxe. Então, só para reforçar, né? Porque
às vezes tu quer forçar a barra porque tu gosta do conceito e nós estamos aqui, né, como grandes fãs, né, do paradigma serverless, né? Mas se às vezes tu força a barra num cenário, ele não vai funcionar bem, vai te trazer custos, vai te trazer problema de performance e às vezes vai colocar em xeque todo o teu arcabouço, né, de solução que está em serverless, que está funcionando bem, entregando custo, tu coloca em xeque por conta de algo que tu não quis abrir mão, porque tu quis forçar a barra, né? Então acho que isso é legal, esse cenário que tu trouxe, né, do EMR principalmente, que é isso, assim, cara, esse componente não funcionava, não servia, né, com o Lambda, mas todo o resto funcionava bem, então eu troquei essa parte, né, esse componente, né? Olha que interessante, eu já tive um projeto que eu perdi por isso, cara. Eu nunca falei isso pra ninguém, mas eu tive um projeto que eu perdi aonde eu queria utilizar serverless, era uma arquitetura fantástica, mas o time não tinha domínio. E não dava pra entregar. E eu perdi o projeto, aí eu fui deslocado para outro projeto, o cliente mesmo não quis e tal, aí a gente entendeu, e eu fui deslocado para outro projeto. Então, existem cenários que encaixam, a maioria dos cenários vai encaixar, por incrível que pareça, tá? E assim, experiência própria, a maioria dos cenários encaixa. Mas você tem que levar muita coisa em consideração, tá? Mas a maioria dos cenários encaixa, acredite em mim, pode seguir que é bom mesmo a parada, mas às vezes não encaixa. Então, eu passei por boas experiências na vida, assim, e digo para vocês que olhem bem e vejam todos os cenários, assim, tá? Não é nada não é nada impossível. Nada impossível, exige trabalho e esforço, mas para fazer uma coisa boa sempre vai exigir trabalho e esforço, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Muito bom. Cara, o episódio inteiro foi de várias dicas, né? Como eu brinquei, vai sair vários coaches, né, desse podcast com dicas, mas para a gente poder fechar aqui, né, e talvez dar uma, duas, três dicas aí pro pessoal, né, além dessas que tu já deu, né, ao longo do podcast, até para não ficar repetitivo, mas o que tu pode resumir, o que tu tem de dica assim direta, né, para a galera em termos de custo com serverless, né? Que mensagem tu dá aí pro pessoal? Ó, o principal é o que eu disse no começo. Sempre entendam que serverless é sobre entrega de negócio rápido, mais do que custo. E quando você entende isso, você vê que cenários encaixam, cenários não encaixam. O custo do serverless, ele incomoda a larga escala, tá? Mas incomoda sim. Eu tenho essa empresa a empresa onde eu atuo não incomoda para eles, tá? O meu cliente não incomoda. Então, o custo alto de serverless, ele é compensado pelo time menor, pelo não custo de operação, pelo não custo de pagamento energético, tudo isso. Então, por exemplo, para eles dão muito certo. Sempre entenda que a alta escala é o ofensor do serverless, e sempre vai ser, tá? E é natural porque é mais controle para a nuvem, né? Eles têm que cobrar mais por isso e não tá errado. Então, entender o modelo de precificação vem a partir deste ponto e do que a gente já discutiu lá atrás de execução, tempo, etc, etc. Sempre começa pequeno, nenhuma arquitetura começa grande e absolutamente no mundo atual toda arquitetura é evolutiva, então cria uma arquitetura que possa evoluir com o tempo, tá? E aí eu vou colar um com o outro, porque o Event Driven Architecture, ou arquitetura orientada a eventos, na minha opinião, é a arquitetura melhor evolutiva, tá? Porque você lida com eventos e que vão por um hub, e esse hub tem alguém que vai processar. Quando você precisa processar um novo evento, você só cria um novo processante, digamos assim, e aí você cria um novo evento para aquilo. Então a evolução é muito alta. E na verdade é a melhor forma de utilizar serverless. Por quê? Porque o serverless é EDA. Tá? Chamar uma lambda é literalmente enviar um evento para uma lambda que ela processa e te retorna alguma coisa. Se for síncrono. Se for assíncrono, você só manda o evento e esquece. Step Functions é evento. DynamoDB é evento? Sim, porque você está pedindo para inserir um dado e está mandando o dado junto. Kinesis é evento, porque você está pedindo para enviar um dado. Esquece é evento, você está pedindo para enviar o dado. Tudo isso são cenários de EDA. Então, o cenário de Event Driven Architecture, arquitetura orientada a eventos, é extremamente interessante para serverless. É o que eu recomendo você seguir. Sempre otimize funções. Funções tendem a ser ofensoras, tá? Otimize funções, isso considerando uma boa arquitetura, obviamente. E, por último, monitore. Acho que você tem que sempre ter monitoramento bom. Visibilidade é a alma do serverless, praticamente, tá? Sem visibilidade, você não sabe o que acontece. E assim, dando meus 2 centavos aqui,
Além do serverless, a arquitetura distribuída segue a mesma coisa. A arquitetura distribuída também precisa de observabilidade. Não é uma coisa do serverless, tá? É uma coisa da arquitetura distribuída. Então, sempre tem observabilidade em todos os seus nós da sua arquitetura, em todos os pontos, para entender o que está acontecendo de fato. Para não cair numa armadilha de um grande custo, não cair numa armadilha de um processamento ruim, telemetria de funções é extremamente importante, etc. Então, monitore, tenha monitoramento de logs, métricas, custo, tudo isso vai fazer muito sentido para a sua arquitetura e para o seu negócio. Maravilha, pô, muito obrigado, Rafa, papo muito bom, muito rico, certamente vai render bastante anotação, né? Esse é o tipo de papo que é legal estar com um caderninho, né, para ir anotando, né, as dicas. Então, muito legal, obrigado pelo teu tempo aí de compartilhar, né, tua experiência, né, teus insights aí com o público. Dá a tua mensagem final aí. Boa. O que eu digo é isso, assim, não é uma bala de prata. O serverless nunca vai ser uma bala de prata, mas resolve muita coisa e não à toa existe uma comunidade muito grande por detrás que é apaixonada pela tecnologia, tá? Então, utilizem sem moderação nenhuma, mas observem o que está acontecendo. Legal, legal. Obrigado, Rafa. E assim a gente encerra mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Até o próximo episódio.